Para finalizarmos os containers básicos do Python, fica faltando apenas nós estudarmos os dicionários. Essa estrutura de dados é chamada em outras linguagens de mapa ou hash table. O dicionário é uma estrutura de dados que busca conectar chaves a respectivos valores. Vamos a um exemplo para você entender. Nós criaremos um dicionário chamado línguas, onde eu vou querer conectar identificadores de países às suas respectivas línguas. Para criar um dicionário, nós utilizamos as chaves como delimitadores. Diferente das sequências, aqui cada elemento é composto de duas partes, a sua chave e o seu valor. Então, para definirmos a língua que é falada no Brasil, que eu vou identificar pela chave BR, eu vou conectar com o valor português. Veja então que a chave é definida como primeiro parâmetro e para conectar ao seu respectivo valor, nós utilizamos o dois pontos. Logo depois, colocando o respectivo valor. O dicionário pode conter vários elementos. Se você tiver outro elemento, você pode acrescentar separando o elemento por vírgula e lembrando que cada elemento é composto do par chave-valor. Então, nos Estados Unidos, é falado o inglês. Quando você aperta Enter, você pode, como sempre, perguntar o tipo de línguas e ele vai te responder dicionário. E quando você pede para imprimir o resultado de um dicionário, veja que ele imprime justamente na forma da sua criação. Dado um dicionário, normalmente você vai querer acessar os seus valores a partir das suas chaves. Nós fazemos isso com uma sintaxe que lembra muito o acesso às sequências. A diferença é que aqui o índice não será numérico, mas sim a própria chave. Então eu quero perguntar para o dicionário qual é o valor respectivo ao BR, ao qual ele vai me responder o português. Se eu perguntar o elemento respectivo à chave é o A, Estados Unidos, ele vai me responder o inglês. E se por acaso eu perguntar o da Espanha, que não existe, ele vai me jogar o key error, ou seja, erro de chave, porque a chave não existe dentro desse dicionário. Contudo, além dessa forma, você também pode acessar os elementos através do chamado método get, onde você também passa a chave. Veja que no caso do método get, eu não recebo erro. Na verdade, aqui ele está retornando um nulo. E, inclusive, uma funcionalidade muito interessante é que nesse método get você pode passar um segundo parâmetro que, se ele não encontrar a chave, ele vai retornar este valor padrão. Então eu vou colocar aqui como língua não definida. Veja que ele vai retornar justamente este segundo valor. Veja que quando eu passo o BR, que possui a língua definida, ele vai me retornar normalmente o português. Logo no início dessa sessão de containers, eu expliquei que essas estruturas de dados são assim chamadas porque elas contêm elementos. E todas elas, então, permitem que você consiga perguntar se um elemento está nesse container. Para fazer isso, você pode perguntar, por exemplo, se a chave BR está em línguas, com o operador IN. E a resposta sempre vai ser um booleano. Verdadeiro se a chave se encontra no dicionário, falso se a chave não se encontra no dicionário. Nós veremos com mais detalhes a análise dessas operações no curso de entrevistas técnicas para empresas gringas, onde a gente vai estudar complexidade de algoritmos. Mas nesse ponto, cabe ressaltar que essas operações de perguntar se o elemento está em um dicionário são muito mais eficientes do que perguntar se um elemento está numa tupla, ou numa lista, ou até mesmo em uma string. Apenas para elucidar que isso aqui funciona com qualquer container, vamos criar aqui uma lista do range de 10 e obviamente que o 6 está nessa lista. E obviamente que o 11 não está. O dicionário permite que você adicione elementos após a sua criação. Para isso, nós vamos utilizar a sintaxe parecida com o acesso, nesse caso aqui o ES,
E eu vou colocar de propósito aqui uma língua errada. Então vamos supor que eu esqueça do E e coloque espanhol, mas esqueça do E. Veja que a partir desse momento, o elemento respectivo ao país ES existe e é justamente aquela string. Se por acaso você quiser atualizar o valor respectivo a uma chave, você vai fazer a mesma operação. Então eu vou aqui corrigir passando o espanhol e veja que na hora do acesso o valor foi atualizado. O dicionário também permite a execução de operações com iteração, mas nós veremos isso na próxima aula.